Pois é. Aí eu recebo todos os dias um monte de mensagem, o pessoal dizendo assim, rapaz, Nathalie, tô sendo traída, não tem mais jeito, já perdoei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, e meu marido continua me traindo, e eu continuo sofrendo. E aí, vamos tentar descobrir por que os homens traem? Pois é. Então deixa eu me ajeitar aqui que nós vamos agora falar sobre um assunto que tem acabado com as famílias, tem destruído as famílias. Tá coisa, né? Eu prometo que eu vou cuidar do microfone. Então, vamos falar sobre esse assunto? E aí eu quero falar para vocês sobre eu quero dar algumas dicas, algumas sugestões, algumas ideias para que você possa entender um pouco mais. Gente, eu não tô querendo vender para você uma verdade absoluta, que você tem que acreditar no que eu tô... Não, na verdade é a respeito das minhas experiências pessoais, das pessoas que eu tenho acompanhado, do que eu tenho lido e estudado. Eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito de entender sobre esse assunto. E é por isso que eu vim aqui compartilhar sobre essa live, até porque eu recebo 345 milhões de e-mails, exagerada, né? Sobre esse assunto. E eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo sobre esse assunto, tá? E aí você faz aí o uso do que fizer sentido pra você. Então vamos lá. Homens traem. Por que eles traem? Alguns traem porque são sem vergonha, minha irmã, e merecem levar uns tapas na cara e merecem apanhar. Brincadeira, brincadeira, não faz isso com teu marido, não. Mas olha só. Traem por quê? Alguns homens traem porque vêm de um histórico familiar que acham que isso é comum e que é normal, né? Eu mesmo venho de um histórico familiar onde a minha família tinha esse hábito de trair as esposas, de ter outras mulheres e tal. Então, à medida que você vai convivendo com isso, isso se torna comum na sua vida, né? E chega um momento que se torna normal. Então, se você tem na sua família o hábito de ver o pai traindo, a mãe traindo, né? A gente vai falar especificamente do pai, do homem, né? A respeito de traição. Mas se você vem de uma família que tem esses hábitos, o que é que acontece? Você acaba tornando isso também um hábito, né? Existem duas formas da gente viver como ser humano e que a gente pode repetir o mesmo padrão ou a gente pode ser completamente oposto daquele padrão. Então, se no teu padrão é traição, você pode ir por um lado oposto e dizer assim, rapaz, eu não suporto traição. Mas a grande maioria das vezes você repete aquele padrão, né? É o que nós espiritualizando, é o que nós chamamos de maldição hereditária. Então você pode estar repetindo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Então os maridos podem trair se eles vêm de famílias que têm esse hábito. O segundo ponto é, como um animal selvagem que o homem é, ele pode estar traindo porque ele não tem dentro de casa o que ele acha fora de casa. Ah, Nathalie, mas eu não aceito isso, não concordo com isso, você está sendo machista. Aí você pode dar o nome que você quiser, mas eu quero te contar a realidade. Se ele fora de casa está sendo admirado, honrado e respeitado, esse é o desejo do homem. O homem ele é conquistador por natureza. Isso tá no DNA, isso tá nos hormônios, ele deseja essa conquista. E se dentro de casa ele não tá tendo espaço para fazer conquista, ser honrado e respeitado, ele vai conquistar fora de casa. Então a mulher tem que jogar duro com o homem, Nath, é isso? É, mais ou menos. A mulher tem que, na verdade, não é jogar duro o homem. A mulher tem que fazer com que ele se sinta honrado dentro de casa. E no termo de conquista, ela tem que refletir no dia a dia que ele está conquistando ela também. Que o jogo não está 100% ganho, sabe? Porque entrar nessa rotina e ficar no marasmo ou mediano, cara, isso dá uma falta de tesão absurda. E o cara quer viver esse tesão. A testosterona, o negócio é em ebulição. Então ele vai querer conquistar isso fora. Então, esse é um outro ponto que eu queria falar. Inclusive, biblicamente, né, quando Deus descreve o homem e a mulher, ele fala que a mulher ela quer ser amada, ela merece quer ser amada e cuidada. O homem ele quer ser honrado, respeitado e admirado. Então você vê que isso, desde a criação do homem, Deus estabeleceu esses padrões. Então sair desses padrões é um negócio complicado. Ou não alcançar esses padrões no nível elevado também leva a pessoa a ser traída e trair e coisas desse tipo. Então esse é um outro ponto. O terceiro ponto que eu queria falar pra vocês é aquele cara que não tem caráter. Ixi, será que eu peguei pesado? Caráter. Rocha? Não, vamos lá. Picareta. Então vamos lá. É o seguinte. Picareta. Tem cara, meu irmão, que eu vou te dizer, a mulher é uma bênção, a mulher cuida, respeita, honra, a mulher faz tudo pro cara mudar e o cara não muda. Minha irmã,
nesse caso, eu queria dizer para você que a única solução é você orar. Você tem que orar para Deus de fato entrar no coração desse homem, porque a única forma de mudar um caráter é tendo um caráter novo através de princípios, através da revelação da palavra. Para mim não tem outra forma, não tem psicólogo, não tem terapia de casais, não tem nada disso que mude, né? Nas minhas experiências, a mudança só acontece quando vem dessa forma. Então existe também esse perfil de homem mau caráter, aquele homem que não respeita a mulher. Ele passa na rua, ele canta todas as mulheres que passam, ele passa na rua, ele pega as redes sociais e usa para isso, muda até o nome, cria rede social fake para poder estar conquistando as mulheres. Então esses são os 3 perfis que eu percebo que levam o homem até essa traição a trair. Uma outra coisa que eu queria dizer, é muito difícil entender, mas eu preciso falar para vocês. É que os homens que não têm relacionamento com Deus e que não têm temor a Deus, ele vê o sexo como um hábito fisiológico, como escovar o dente, como ir no banheiro fazer cocô, fazer xixi, é um hábito fisiológico. E na cabeça de alguns homens, né, é muito diferenciado o que ele faz com a mulher dele dentro de casa, que ele faz amor, e o ato sexual, que é o fisiológico, que ele faz fora de casa, que ele vai no garoto de programa e tal e tal. E que na cabeça do homem essas duas coisas são muito separadas. Ele não ama a garota de programa, ele ama a mulher dele, mas ele se satisfaz fisiologicamente com a garota de programa. Ah, Nathalie, mas eu não concordo. Eu também não, amiga. Eu queria dizer pra você que eu também não concordo, mas eu tô explicando pra você por que os homens traem e qual é o pensamento deles. E outra coisa, gente, é incrível como quando eu sento com os homens e faço conversa a respeito do casamento, esse é o relato deles, né? Os homens que não têm esse relacionamento com Deus, eles falam isso. Nath, não tem nada a ver, cara. Eu vou ali, tenho uma relação sexual, pago a mulher, não tenho um relacionamento, nem vínculo nenhum. Mas, Nath, e no caso do meu marido, que ele teve um caso fora do relacionamento? Né? Ele teve um caso extraconjugal, ele se envolveu emocionalmente. Aí eu queria dizer pra você que se houve a brecha a esse tamanho, ou seja, se houve um espaço no coração dele para se apaixonar por outra mulher, aí de fato eu queria dizer pra você que vale a pena você ligar esse holofote e virar pra você e ver aonde você errou. Nath, eu não errei, então beleza, você é santa, vai direto pro céu, vai dar tudo certo. Ele é que é sem vergonha e vai pro inferno. Então eu queria dizer pra você que eu entendo dessa forma. Quando eu vivi meu processo de traição, eu também não conseguia, a princípio, achar os meus erros. Eu só olhava pra ele e dizia assim, cara, que cara sem vergonha, ele não presta, eu sou muito mulher pra ele, na verdade eu me supervalorizei e não foi essa a solução pro processo. Na verdade, eu descobri que a verdadeira solução para aquela reconstrução emocional, diga-se de passagem que uma traição, ela traz destruição emocional para quem é traído e para quem trai, tá? Não é só você não. Os dois estão disfuncionalmente... Ixi, eu criei até uma palavra, né? Então, como é? Disfuncionalmente. Não, peraí. Não, é assim. Eles estão fora da função emocional. Não, sei não. Eles estão fora. Não, eles estão detonados, eles estão fora dos seus papéis, eles estão emocionalmente desequilibrados, dos dois lados, tá? Então, lembre-se que o problema, ele não é só pra você que foi traído, ele é pra ele também que tá traindo. A disfunção emocional tá pros dois lados. O que eu falo agora? Então, na verdade, o problema então, da traição é só a pontinha. É verdade. É verdade. Gente, se no seu caso você tá vivendo a traição, eu queria dizer pra você que o ato da traição é a ponta do iceberg, cara. O problema tá gigante lá pra baixo. Agora a pergunta é, você vai colocar o snorkel, mergulhar e ver a profundidade e a dimensão desse problema? Ou você vai ficar olhando para a ponta do iceberg e achando que aquilo é o fim? Aquilo não é o fim. Na verdade, aquilo ali pode ser o começo de uma nova história, de uma nova construção. Se você fizer a condução certa, se você perceber que você pode fazer consertos antes para fazer um novo fim, eu te garanto que você vai viver sim um casamento novo, apesar das traições. Então, olha só. Você descobriu a ponta do iceberg e você decidiu mergulhar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é vir para esse processo de perceber o que você tem de errado, o que ele tem de errado, o que você fez certo e o que ele fez certo. Dentro desse processo, você vai começar a ver as coisas se clarearem e você vai começar a entender aonde você abriu essas brechas emocionais e físicas, né, para que tudo isso acontecesse. Então, essa é a primeira coisa. Depois que você fizer isso, você precisa vir comigo no desafio do perdão. Por quê? Porque lá eu vou te falar o passo a passo do que você vai fazer. Existem passos que precisam ser tomados e eles vão passar por um processo emocional, um processo físico e um processo espiritual.
Eu sempre falo, gente, que o processo do perdão, ele é sobrenatural, ele não é natural. Nós, humanos, não temos essa capacidade, essa habilidade de perdoar e viver a cura por si só, através de técnicas, não, nada disso. Na verdade, nós precisamos contar com Deus através da fé para poder viver esse processo. Não tem outra forma, gente. Tudo que a gente pode usar, além disso, ele vai ser temporário. Porém, dentro desse processo de transformação e de perdão, você tem um passo a passo físico. Tem as cartas, tem tudo que você pode estar fazendo, que eu aplico na minha vida e para todas as pessoas que eu ensino, tem vivido assim, a leveza do processo do perdão, que essa é a melhor coisa do processo. Quando você vem para esse desafio e você atinge... Agora tá melhor. Muito obrigada. Quando você vive esse processo do desafio, o que é que vai acontecer? Você vai viver o passo a passo e você vai viver o melhor do processo, que para mim isso é extraordinário. Chama-se leveza. Você vai ficar leve, você vai pegar aquele fardo de dor, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de depressão, vai jogar no mar do esquecimento e vai vir sobre você um fardo muito mais leve, que é de compreensão, de confiança, de fé, de transformação. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, aqui embaixo, ou em cima, embaixo, né? Aqui embaixo vai ter um link onde você vai poder clicar e eu vou dar para você de presente o passo a passo desse processo. Vem comigo, porque eu te garanto que se você viver ele, você vai sim, de fato, viver o verdadeiro perdão e a transformação no teu casamento. Te vejo comigo na próxima jornada. Tchau!